nosso futuro próximo, ele está em disputa. Então vai depender muito da qualidade da nossa resistência. Ela precisa ser muito maior do que ela é hoje. A imagem que eu tenho do Brasil pré-pandemia é um Brasil de árvores cortadas e de cinzas. Eu não vejo o meio ambiente como um tema. Não existe a questão ambiental, é que nem a questão da crise climática. A crise climática atravessa todas as outras grandes questões, todas elas. E é atravessada por todas as grandes questões. Então, quando eu penso nessa imagem de árvores amputadas, árvores decepadas, eu penso que são árvores, mas também são pessoas, porque a Terra é orgânica, né? O planeta é vivo, eu faço parte de tudo isso. A árvore, como dizem os indígenas, a árvore é minha irmã, ela não é um recurso. A Amazônia está sendo destruída. Os grileiros e os garimpeiros não fazem home office, eles não estão em casa. Eles estão derrubando, aproveitando a pandemia para derrubar e invadir as áreas públicas da Amazônia, as terras indígenas. Se não parar o desmatamento da Amazônia, a gente vai chegar no ponto de não retorno. Isso não é um problema só para o Brasil, é um problema para o planeta, porque sem a maior floresta tropical do mundo, não tem chance de controlar o superaquecimento global. Então, o futuro que eu imagino é um futuro em que as terras indígenas, quilombolas, ribeirinhos sejam imediatamente demarcadas. São eles que sabem cuidar da floresta. E o futuro que eu imagino, a gente não só precisa parar imediatamente o desmatamento. A gente precisa, como diz Antônio Nobre, grande cientista do clima, da terra, a gente precisa reflorestar a floresta, se a gente quiser viver num planeta com qualidade para nós e para todas as outras espécies. Teve um texto do filósofo francês, né, o Bruno Latour, onde ele fala algo que é muito interessante. Ele fala que a pandemia revelou um segredo muito bem guardado, porque quando os indígenas primeiro, depois os cientistas, depois os jovens ativistas climáticos gritavam que era preciso parar a produção capitalista, as grandes corporações, os governos, essa minoria que domina o mundo, dizia que não. O segredo que foi revelado é que sim, é possível um vírus, um organismo vivo que faz parte desse planeta, que os nossos olhos não veem, não percebem, parou. É um ponto de inflexão nesse sentido, que a gente percebe que a gente não é, os humanos não são o centro do universo, não são o centro de tudo, como a gente continuava girando, né, dessa maneira. A gente percebe que o óbvio, que a gente é conectado a esse planeta e a tudo que é vivo nesse planeta, e percebe principalmente que é preciso mudar. A desigualdade continua sendo um problema que atravessa todos os outros problemas, que é determinante de tudo. A gente não vai superar a crise climática, não vai superar essa pandemia, se a gente não enfrentar a desigualdade racial, a desigualdade social, a desigualdade de gênero e a desigualdade de espécie. A última pesquisa desse ano da Oxfam mostrou que 2.153 bilionários, ou seja, são pessoas como eu, como tu, né? Conceitualmente são pessoas, 2.153 pessoas possuem 60% da riqueza de quase 8 bilhões de pessoas. Não é possível viver num mundo desse jeito. Foi muito tragicamente divertido ver no início dessa pandemia os liberais pedindo, os neoliberais pedindo intervenção do Estado, e cadê a saúde pública, e cadê a ajuda do Estado, né? É interessante isso, né? Cadê o mercado, né? Aquela meia dúzia de pessoas que fala como se fosse um oráculo para fazer alguma coisa, não, pedindo, né? Pedindo. Então, o fortalecimento do SUS é algo que parece que as pessoas começaram a entender. Ideias que eram muito recusadas por liberais e por neoliberais, como taxação de grandes fortunas,
como renda mínima, são coisas que agora voltaram a circular de uma outra maneira. A minha proposta não é só renda mínima, é também renda máxima. O salário mais alto tinha que ser no máximo 6 vezes o salário mínimo. A gente é muito capaz de imaginar vários fins de mundo. Tá cheio de séries com fins de mundo, filmes de fim de mundo, livros de fim de mundo. A gente imagina 1 milhão de cenários de fim de mundo, mas a gente não consegue imaginar o fim do capitalismo. Para mim, o futuro de um outro mundo só pode ser imaginando o fim do capitalismo. A gente está enfrentando um processo de autoritarismo, um processo golpista, no meio de uma pandemia. Na Amazônia já se vive um cotidiano de exceção há muito tempo, né? As pessoas vivem ameaçadas de morte. Isso não é vida na democracia. O genocídio negro nas periferias não é uma experiência de democracia. A gente vai ter que resistir com muita força. E aí eu acho que é maravilhoso o que a gente está fazendo aqui, porque eu acredito que imaginar é um ato de resistência. Imaginar o futuro é algo muito poderoso, né? A imaginação, ela não é algo passivo, algo estático. A imaginação, ela nos coloca em ação. E a gente precisa resgatar o futuro das mãos desses déspotas eleitos que estão pelo mundo, porque o futuro que eles e as corporações que eles representam estão construindo é um futuro hostil para a nossa espécie. É um futuro de morte, é um futuro de vida ruim. O pensamento de matriz ocidental foi o pensamento que nos trouxe até esse momento de pandemia, esse momento de crise climática. Não vai ser o pensamento de matriz ocidental que vai nos tirar desse buraco. A gente precisa ter outros pensamentos, outras vozes que foram silenciadas durante todos esses séculos. Os pensadores indígenas estão dizendo há décadas, muito antes dos cientistas, eles estão alertando para a crise climática. Como é que o Davi Yanomami, por exemplo, o grande pensador Yanomami, fala: é isso, o céu vai cair. Aí, os brancos que não entendem nada e não sabem escutar, acham que isso ou é poesia, ou é folclore. Não, ele é capaz de dizer poeticamente sobre a ciência dele. Então, o futuro que eu imagino é um futuro onde outros pensamentos e outras linguagens sejam escutadas. Falem e sejam escutadas.